Então, esteja em sintonia com Deus, ouça o que o Espírito está dizendo, deixe o Espírito tocar, deixe o Espírito operar, deixe o Espírito se manifestar na minha e na sua vida, deixe o Espírito vir e falar aquilo que necessário é nós ouvirmos, irmãos queridos. Muitas vezes nós queremos: eu queria que Deus falasse comigo. Eu quero. Não, irmãos, é necessário. Nós precisamos que Deus fale. Eu e você precisamos aprender a viver, meus queridos e meus amados, na completa dependência de Deus. Somos dependentes totalmente de Deus, em todos os momentos de nossas vidas, em todos os momentos, não só nos momentos de provações, nos momentos de enfermidade, de tristeza, né? Mas nos momentos ruins, de crise, mas nós somos dependentes de Deus também nas horas alegres, nas horas de deleite, na hora que nós vamos regozijar diante, né? Devemos estar regozijando, agradecidos em ações de graças diante do Senhor nosso Deus. Amém, meus queridos? Nós, irmãos, sabemos que quando nós fazemos algo que agrada ao Senhor, o Senhor, irmãos, Ele nos dá a sua bênção em forma de galardão. Ele tem para nós presentes, Ele tem para nós restituição, Ele tem bênção para entregar em nossas mãos. Mas eu e você também sabemos, irmãos queridos, irmãos amados, que o inimigo, ele é especialista em roubar aquilo que Deus já entregou em nossas mãos, ou que Deus preparou e que ainda nós não tomamos posse, que não fomos ainda buscá-lo ou recebê-las, né? E nesta tarde, esse início de noite, né, como o bom samaritano, como homem e mulher que fazem a vontade de Deus, que se agrada, né, que realmente tem procurado agradar o coração de Deus, tem procurado ir até os feridos, né? Nós vimos aqui o Claudinei homenageando os jovens, né, irmãos? Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Dessa vez ele trouxe uma cesta, né? Da próxima vez ele vai ter que trazer, né, irmãos, uma carreta cheio, né, de chocolate aí, né? Você concorda comigo? Está ligado? Amém! Então, em nome de Jesus, da próxima vez, né, irmão, nós vamos precisar daqui de uma equipe, trazendo cestas e mais cestas, cestas e mais cestas, amém? Para poder homenagear por os jovens, porque vão se multiplicar, vão crescer esses jovens cada vez mais. Mas nós sabemos que o nosso Deus, irmãos, Ele nunca faz a obra pela metade, a obra de Deus é completa. Você conhece a história de Davi, você sabe que Davi foi escolhido por Deus para governar Israel. Ele foi ungido, irmãos, e ele, depois da primeira unção, você sabe o que aconteceu? Ele foi perseguido, ele foi desprezado. Nós sabemos o que aconteceu na vida dele, até ele receber, né, lá a terceira unção, para ele chegar ao trono, irmão. Muitas coisas ruins aconteceram na vida dele, não foi verdade? Muitas coisas ruins aconteceram na vida dele, mas Davi, ele era um homem, irmão, segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração nobre, ele não guardava mágoas, não é, pastor Daniel? Davi não guardava mágoas, né? E mesmo o pior inimigo dele, ele amava, ele protegia, ele reverenciava, né? Respeitava como seu rei. E Davi tinha uma amizade muito grande, um amor, um carinho muito grande com o filho do rei Saul, aquele que se tornara seu inimigo, né? Jonathan. E nós vemos, irmãos, que aquela amizade crescia, era uma amizade de irmãos mesmo, de sangue. Como é bonito nós lermos essa história e ver, irmãos queridos, a comunhão, o amor que unia, né, Davi e Jonas, o filho ali de Saul. Você sabe, irmãos queridos, irmãos amados, que Davi, ele nunca, de maneira nenhuma, irmãos, ele desejou a morte de Saul. Não, ele queria Saul com vida. Ele sabia que Deus era com ele.
e que no momento certo, o Senhor, Ele ia ocupar o seu espaço, né? Ele iria ocupar o trono de Israel, meus queridos. Deus já tem um lugar de honra reservado para você, meu irmão, minha irmã, e na hora certa, no momento certo, Deus vai te surpreender, amém? Você que está esperando pelo emprego, você que está esperando por uma promoção lá no seu trabalho, você que está esperando por uma mudança lá na tua casa, na tua família, na tua esposa, no teu esposo, no teu filho, creia, Deus não faz a obra pela metade, aleluia! Irmãos, Deus fez uma aliança de sangue comigo e com você, aleluia! E Deus, irmãos queridos, Ele cumpre as suas promessas, aleluia. Lá em Zacarias 9:11, nós vemos assim, que ainda, né, mesmo, né, algumas Bíblias dizem, mesmo no meio das guerras, das contradições, no meio das dificuldades, né, Zacarias 9:11, mesmo quando, né, as coisas parecem não dar certo, o Senhor está agindo, o Senhor está na causa, o Senhor está na causa, mesmo que você não veja, mesmo que a situação esteja contrária, o Senhor está na causa, guerreando por você, aleluia. Por quê? Porque Ele fez uma aliança de sangue, aleluia, e Ele diz que Ele libertará todos os presos, e que Ele tirará de todas as covas do deserto, aonde não há água. Se você está sentindo preso, se você está sentindo no deserto, o Senhor teu Deus, Ele está pelejando por você, aleluia. E se você olhar um versículo a mais, no versículo 12, agora não é Zacarias 9, mas Zacarias 9:12, você vai ver o Senhor Deus dizendo que, o Senhor dizendo que nós vamos voltar à fortaleza, mas não vamos, irmãos, ficar presos, nós iremos o quê? Ser soltos, ser libertos. O Senhor disse que ao conhecê-lo, nós conhecemos e vamos desfrutar da verdadeira libertação, aleluia. E Ele diz, você preso da esperança, você, meu irmão, que não perdeu a esperança, você que está confiando em Deus, Ele diz, hoje eu, o seu Deus, o Todo-Poderoso, vos anuncio que eu vou devolver em dobro, eu vou restituir o que o inimigo te tirou, aleluia. Você perdeu o salário, você perdeu o emprego, e você está no emprego, mas crendo que o Senhor vai te dar um emprego melhor? Então toma posse, em 7 dias, Deus vai mudar a tua história, em 7 dias, Deus vai te devolver em dobro o que o inimigo tirou. Não perca a tua esperança, tenha certeza, tenha a convicção que o seu Deus está guerreando por você. Voltamos lá a Davi. Davi agora como rei, ele quer recompensar, ele quer saber, ele quer saber se existe alguém da família de Saul, ele quer saber se existe ainda, né, alguém parente do rei, alguém que pertence à família do rei, porque ele quer recompensar, ele quer mostrar o seu amor, ele quer mostrar, irmãos queridos, olha, veja só, irmãos, olha o sentimento, a atitude de Davi. Veja, irmãos, que coisa tremenda, um exemplo a seguirmos, irmãos. Agora ele podia dizer, nossa, eu sofri demais, eu padeci demais para me chegar até o trono, eu fui perseguido, eu fui traído, eu fui humilhado, eu tive que guerrear, quase morri, quase perdi minha vida, agora eu vou desfrutar, né, do melhor, do bom e do melhor, e não quero nem saber de Saul e da família dele. Não, ao contrário. Neste momento que ele está lá no alto, no momento em que ele está lá no trono, ele se lembra, né, irmãos queridos? Ele se lembra dos seus antecedentes, ele se lembra de Saul, ele se lembra de Jonatas, ele diz, existe alguém, ele procurou, ele começou a investigar, e ele então descobre que ainda existia
o filho de Jonatas. Esse rapaz, irmãos, criança, ao levar o tombo para fugir, para não ser morto, quando foi morto o pai, né, ele caiu do cavalo, você conhece a história, né, e foi atropelado, passou sobre ele, e ele então ficou com essa deficiência nos pés, nas pernas, foi quebrado, e ele cresceu, mas ele sobreviveu, aliás, mas ele ficou com esse defeito físico. E diz, né, que Lodebar é o lugar do quê? É uma terra sem pasto, é uma terra que não produz, é uma terra onde não existe ovelhas, é uma terra que não tendo pasto não há como criar ovelhas, é uma terra que não há como criar gados, não tem pastagem, não tem alimento, é uma terra que não pode criar camelos, porque não tem do que os alimentá-los. Então é uma terra sem sustento, é uma terra de miséria. Lodebar era um lugar dos excluídos. Lodebar era o lugar dos esquecidos. Lodebar é o lugar dos discriminados, dos rejeitados. Era um lugar de pessoas esquecidas pela a sociedade. Irmãos, é lugar de sequidão, é lugar de miséria. Era lugar de miséria, cuja os habitantes, as pessoas que moravam ali, eram pessoas, eram mendigos, eram doentes, eram pessoas que a sociedade havia abandonado. Era nesse lugar que estava um descendente do rei Saul, de Jonas, o príncipe Jonathan. Era lá que estava, lá que foram descobrir. Irmãos, eu quero que você traga essa realidade para os dias de hoje. Será que nessa cidade, na cidade de Itapetininga, tem um Lodebar? Tem um lugar onde estão os excluídos? Tem, irmãos? Sim ou não? Sim? Sim, meus queridos. Se nós olharmos aos quatro cantos, se nós olharmos é no centro da cidade, não é só nos bairros mais pequenos, não, mais retirados da cidade, não, é no centro da cidade. Irmãos, eu vou para Lambari, eu estou ali num desafio. Os irmãos, eu só conto bênção aqui, eu não conto as lutas, porque eu sei, irmãos, que quando vem a batalha, eu vou chegar a um final de vitória, irmãos, porque sem luta não tem vitória, não é isso? Então, irmãos, às vezes eu fico lá em Alambari até 1h da madrugada, 2, já chegar em casa 3h da manhã. Você atende, você ora, você corre atrás, e quando você fala, agora tá tudo certinho, agora nada. No outro dia voltou tudo atrás, e às vezes pior. Então eu venho, irmãos, às vezes de madrugada eu venho chorando, eu venho orando, eu venho chorando, e perguntando a Deus o que fazer, o que tem que fazer, né? Agora mesmo eu estou preparando um batismo. Estamos ali com poucas pessoas para batizar. Né? Estamos ali com 5 pessoas que vai descer as águas, né? 5 pessoas que decidiram, mas 3 delas são pessoas da sociedade de Alambari, são pessoas, irmãos, que muitas vezes eu vi passar em frente à igreja carregando os seus deuses, né? Com camisetas com a foto dos seus deuses, né, irmãos, na camiseta inteira. E são essas pessoas que vão batizar. E por isso, irmãos, estão enfrentando problemas em casa. Estão enfrentando problemas grandes em casa. Marido dizendo, se batizar, vai embora. Vai morar com a pastora. Já que ela acolhe todo mundo, então ela leva você para a casa dela. Né? São pessoas que estão dizendo, se você batizar, não entra mais aqui em casa. Vocês estão entendendo, irmãos? Né? E quando eu passo, falo assim, olha aí a mulher que faz lavagem cerebral, né, nas pessoas. Então, irmão, a batalha está sendo grande. Amém? Eu estou em batalha com o inferno naquele lugar. E uma dessas pessoas que são de famílias pioneiras, né, irmãos de lá, né, até o líder delas lá já me amaldiçoou. Falou assim, nós vamos ter que arrancar essa mulher daqui. Falou isso, irmãos, que tem que arrancar eu de lá. Né? Isso que é para arrancar, que eles estão batalhando para me arrancar daquele lugar. Né? De vez em quando parece lá na porta da igreja, né, uns caras lá mandados por Satanás fazendo graça. Daniel já viu. E eles querem ir lá no altar me atacar. Eles querem ir lá me atacar. E eles entram assim, que está com raiva, irmãos.
E aí os diáconos têm que, né? Esses dias meu genro teve que dar uma gravata num lá, né? Ele queria, eu quero conversar com ela e vem com o dedinho assim, né? E eu desse tamanhinho, né, irmãos? Eu fico lá, aleluia. Mas eu sei que o meu Deus é grande, amém? Eu sei que Ele é poderoso. E eu estou lá, irmão, porque eu sei que essa cidade é uma cidade que, aquela cidade está debaixo de uma maldição. Uma dessas duas mulheres que vão batizar, que estão lá enfrentando a maior batalha com família, com a sociedade, com seu líder religioso, essa mulher, ela disse, e eu já sabia disso, por alguém daqui da igreja que tem família lá, que a cidade de Alambari foi amaldiçoada, veja só, irmão, por 2 mudos. Eles não falam, mas eles sabem amaldiçoar. E eles, né, irmãos, com um gesto disseram que Alambari seria uma cidade que nunca cresceria, que seria uma cidade de miséria. Essas pessoas, eu conversei com um neto de uma pessoa que assistiu quando os mudos com um gesto amaldiçoou a cidade, pois eles eram assim, né, mas as pessoas os excluíam e riam deles, né, eram humilhados, e eles jogaram, eles que viraram a mão para os 4 lados daquela cidade. E aí, um senhor também lá, né, que tendo o seu tropeiro, o filho morreu naquele lugar, e aí ele queria levantar a capela naquele mesmo lugar, e no lugar onde o menino morreu, e ali teria que ser a matriz da cidade, no lugar que o homem queria. Ele era o coronel, ele era o chefão, e daí não levantaram a igreja matriz, e ele também jogou maldição, que a cidade não cresceria, que a cidade seria maldita. Então, irmãos, eu estou numa cidade que nós temos brigado com as trevas, com o inferno, né? Mas lá nós sabemos que não é só lugares, que é o Lodebar, mas nós sabemos que a cidade inteira, irmãos queridos, é triste você ver ali, casamentos desfeitos, famílias destruídas, como eu contei aqui, acho que num dia desse, na tarde da bênção, que culto que eu estava pregando, que já é a 4ª vez que eu estou pregando e o demônio faz arruaça, lá começa a brigar do começo da rua, vem até o fim. Mas é briga feia, irmãos, é briga que sai revólver, sai faca, e chama a polícia, e vem SAMU, é aquela fuá, irmãos. E eu digo para os irmãos, olha para mim, olha para o altar, presta atenção na palavra, deixa o inimigo lá, porque ele vai embora, ele está derrotado em nome de Jesus, e nós vamos continuar orando, Nesse sábado passado, o Leozinho foi ali, estava tudo bem, de repente eu só escutei grito na frente. O diabo entrou lá na casa do primeiro, do segundo e do terceiro e brigou as 3 famílias e virou um pacote no meio da rua, na frente da igreja. Irmãos, é coisa terrível. É coisa terrível. O Marcinho esteve lá também, né? Foi algo assim terrível naquele lugar. Mas ali Deus tem operado maravilhas. Aquela porta foi o Senhor quem abriu. E nós sabemos, irmãos, que quando a coisa parece que não vai dar certo, quando está difícil, quando não há mais esperança, quando não havia para esse jovem aqui, meus queridos e meus amados, o Senhor coloca no coração de Davi, na mente de Davi, para procurar ali algum parente de Saul, de Jonas, teu amigo, e ele, ao procurar, ele descobre que tem um filho. O que ele faz? Ele manda buscar o filho. Ah, meu querido, ele manda buscar o filho do seu amigo, porque ele quer recompensá-lo, ele quer demonstrar o seu amor por ele, aleluia. Irmãos queridos, Jesus esteve nessa terra, com ele não aconteceu diferente. As pessoas não o queriam, ele foi rejeitado, mas ele veio aqui com a missão de trazer de volta o que é seu, aleluia. Ele estava aqui para trazer, ele veio para livrá-los da morte, da punição, da condenação eterna. Nós vemos aqui então Davi usando de misericórdia, Davi mandando buscar esse rapaz lá no seu habitat.
Veja, irmãos, um descendente real, veja como ele estava vivendo. Isso não é vida, isso era sobrevivência. Irmãos, talvez você está dizendo: pastora, diante da crise, eu também estou somente sobrevivendo, sem esperança, sem expectativa. Para com isso, meu irmão, para com isso, minha irmã, para com isso, amados. Nós não podemos perder a esperança. O Senhor, nosso Deus, o grande general, Ele diz que Ele vai restituir, que Ele vai devolver. A missão do Rei é devolver o que é nosso em nossas mãos, aleluia. O Rei nos chama para devolver. Meus queridos, nós vemos ali Davi sendo usado para mudar a história daquele rapaz. Eu vou devolver a você tudo que era seu. Eu devolvo todos os bens, as propriedades que era do rei Saul. E você, a partir de hoje, vai sentar e comer na minha mesa. Aleluia! Quantos famintos estão aí de Deus, faminto da palavra, faminto, irmãos, de paz, faminto, irmãos queridos, de Deus realmente, de pessoas que não conhecem a Deus, de pessoas que desconhecem o poder de Deus. Essas pessoas precisam ser lembradas, essas pessoas precisam ser trazidas. E como eu disse no início, elas não virão sozinho, é necessário que alguém os traga na presença do Senhor, aleluia! Assim como o samaritano, irmãos queridos, ele teve misericórdia daquele homem, daquele viajante que estava ali caído, meio morto, diz a palavra, que ele apanhou tanto, que ele estava meio morto. Aquele samaritano que olhou para o seu semelhante e preocupou com ele, e cuidou, né, das suas feridas e levou para um lugar seguro. Esta é a promessa de Deus: cuidar das feridas daquele que está ferido, cuidar do pecador, porque ele diz que não veio para os sãos, mas para os doentes. Ele não veio para os salvos, mas ele veio para os perdidos, aleluia. E nós precisamos, irmão, correr, é urgente, é para onde nós estarmos, irmãos, lembrando dessas pessoas, nós olharmos à nossa volta, olhar na nossa rua e dizer: ali tem alguém que precisa sair do Lodebar, alguém que precisa ser levado na presença do rei, alguém o qual o rei vai devolver a vida, uma vida de dignidade, uma vida aonde ele possa ter a certeza e a esperança, não só a esperança, mas a certeza de um futuro de bênção e de vitórias, aleluia! Mas isso vai acontecer se eu e você entrarmos em ação, se eu e você agirmos. Deus, Ele muda sim, mas a história, Ele muda as vidas, mas Ele precisa de alguém como canal, Ele precisa de alguém que se coloque à disposição, de alguém cheio de sentimentos de caridade, de amor, de alguém que queira, esteja disposto realmente a investir no seu reino, de alguém que esteja sempre pronto a servir. Vocês viram qual foi a resposta que o filho de Jonathan, ele deu a Davi? Sim, sou eu sou filho de Jonathan, eu sou filho, eu sou Mefibosete. Ele não respondeu isso: eu sou Mefibosete. Ele disse: eu sou teu servo, eu sou teu servo, eu nasci para te servir. Irmãos, ele dizia isso para Davi, o rei Davi. Irmãos, quantas vezes eu e você nos prostramos diante do Senhor, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o rei que o seu reinado nunca tem fim, e dissemos para ele: eu sou teu servo, estou aqui para te servir, me usa, peço o que o Senhor me quer, envia-me a mim. Quantas vezes eu e você paramos para dizer isso ao Senhor nosso Deus? Quantas vezes, irmãos queridos, nós nos prostramos diante de Deus e nos colocamos realmente nas mãos do Senhor, em disposição a Deus, pedindo que Ele venha nos usar? Irmãos, nós estamos cansados de lermos a palavra, de vermos teatros, de vermos filmes, aonde o Senhor pede, que requer de mim e de você
frutos, almas, aonde ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for salvo, quem crer vai ser salvo. Quem não crer e não for batizado será condenado. Irmãos queridos, quantas pessoas estão correndo o risco, de ser condenado? Quantas pessoas estão nos lodebares da vida, sem pasto, sem alimento, na miséria, sendo destruído, morrendo nas drogas, morrendo aí por um trauma de família, pessoas decepcionadas, foram para morar na rua, pessoas que perderam a família e que precisa de um aconchego, irmão, humano sim, precisa de um aconchego humano, precisa que nós estejamos indo até Ele, precisa que nós venhamos tomar posição como homens e mulheres de Deus. Irmãos, às vezes eu fico com vergonha de Deus, eu choro na presença de Deus, e eu digo para Deus: meu Pai, me dá saúde, meu Deus, me dá saúde, me dá vida, eu estou me sentindo inútil, eu não estou fazendo nada para Ti, meu Deus, oh meu Senhor, eu não quero ser cobrada, eu quero chegar diante de Ti, e quando o Senhor perguntar o que eu tenho em minhas mãos, eu posso apresentar os frutos. A minha oração nos últimos dias tem sido: Senhor, me dê vida para que eu possa Te servir cada vez melhor, aleluia. O Senhor nosso Deus, Ele tem dito, Ele não disse só lá no livro de Isaías, o Senhor nosso Deus, Ele tem dito nos dias de hoje, quando eu me lembro daquele versículo, lá em Isaías 61:7, Isaías 51:7, essa promessa é para mim e para você. O Senhor está falando comigo, o Senhor da restituição, Ele está falando com você. Isaías 61:7, ele disse: por vossa dupla vergonha, pela humilhação que você passou, por aquela conta de água e de luz que você não pagou e vieram cortar, por aquela carta lá dizendo que o seu nome ia para o protesto, por aquela cobrança que você recebeu diante dos seus funcionários, por aquele alimento que você não pôde levar para dentro da sua casa, o qual você sofreu dupla vergonha, por aquela afronta que o inimigo fez com você, aquela afronta que te envergonhou, que te humilhou, o Senhor diz para você, a você que é o povo dele, Ele está dizendo: você receberá das minhas mãos porção dobrada, aleluia, em vez de humilhação, aleluia, e você vai se regozijar, você vai se alegrar, porque eu tenho herança para você, e a alegria que eu tenho, ela é eterna, ela é perpétua, você terá alegria, é isso. Essa recompensa, este o galardão que o Senhor tem para mim e para você. Irmãos queridos, Jó, ele só recebeu a restituição de tudo que ele perdeu quando ele, em obediência, fez o que Deus mandou fazer. Nós não temos tempo aqui para ficarmos lendo, mas Jó 42, do versículo 1 a 10, nós vemos ali o Senhor falando com Jó, o Senhor dizendo, Jó falando com Deus e Deus falando com Jó, e Jó dizendo: eu bem sei, agora eu te conheço, e não tenha certeza, agora eu tenho certeza, que nenhum dos seus planos pode ser impedido, aleluia. E Jó diz assim: olha, eu te conhecia de ouvir falar de ti, eu ouvi a sua história, mas hoje, ó Deus, eu te conheço na intimidade, eu te conheço de contigo andar, aleluia. Irmãos, nós precisamos ter essa intimidade com o Senhor, conhecer a história de Jesus, todo mundo conhece, nós precisamos conhecer o Jesus da história, sermos íntimos com esse Senhor, andar com esse Senhor, obedecer a este Senhor, aleluia. E o Senhor manda ele orar pelos seus amigos, amigo entre aspas, né, irmãos? Os amigos que abandonaram, os amigos que falaram mal, e o Senhor diz assim: olha, eles não vão receber a bênção, eles não me honraram, eles não falaram bem de mim, mas Jó sim,
Quando Jó falou bem de Deus? Quando que Jó? Ai, pastora, a história de Jó inteirinha é sofrimento, é provação, é perca. Lá em Jó 19, versículo 25, quando a mulher de Jó olha para ele e diz: olha a sua situação, veja como você está. Por que você continua servindo a esse Deus? Por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Lá no versículo 23 e 24 de Jó 19. No versículo 25, Jó olha para aquela mulher e ele chama aquela mulher e diz: você está louca, você é uma louca. Irmão, quantas vezes nós somos afrontados? Meu querido e meu amado, eu fui afrontado esses dias. Pessoas disseram: mas você não tem Deus, Deus não é com você. Por que está acontecendo isso com você? Você ora para todo mundo e as pessoas são curadas, as pessoas são abençoadas. Por que você está acontecendo isso com você? Eu disse: não importa o porquê está acontecendo, o que está sobre mim, ele não vai ficar sobre mim somente o que vem de Deus, aleluia. E eu disse para essas pessoas que me afrontavam, que me humilhavam, o que está em Jó 19, 25, eu sei que o meu Redentor, o meu Deus, está vivo, aleluia. O meu Deus não está morto, e por fim, Ele se levantará sobre a terra, Ele se levantará em meu favor, aleluia. Jó diz assim, igreja, ele continua dizendo no versículo 26, mesmo que o meu corpo seja destruído, sem carne nos ossos, mesmo assim eu verei a Deus, e se você prestar atenção, ele diz: e eu viverei com Ele e para Ele, aleluia, eu viverei com Ele e para Ele, aleluia. Irmãos, você sabe o fim da história de Jó? Quando ele ora pelos amigos, o Senhor devolve duplamente tudo o que ele perdeu, não é isso? Você quer de volta o que perdeu? Você quer as promessas de Deus sobre a tua vida? Seja um bom samaritano, ame seu próximo, vai atrás, vai lá nos Lodabar da vida, da cidade de Itapetininga. E enquanto você investe em alguém, Deus vai investir em você. Deus vai investir na tua família.